Olá, 14 de agosto de 2023. Sou Laércio Comar, nosso resumo descomplicado do que foi notícia de economia. E nós já começamos falando sobre venda varejo. Isso interessa, né? E interessa bastante. Matéria aqui do IBGE dizendo que as vendas do varejo ficaram estáveis em junho. Não é julho, não, tá? Do IBGE sempre vai sair um pouco mais atrasada a informação até fechar a nacional. O setor varejo apresenta uma alta 1,3% na comparação com junho do ano passado e também no acumulado do primeiro semestre. O primeiro semestre crescendo aí 3% em relação ao ano passado. E está, aliás, 1,3%. E está 3% acima do fevereiro de 2020. Ou seja, antes da pandemia, antes de toda essa bagunça toda, hoje a venda do varejo está 3% acima, já corrigindo a inflação, obviamente. 4 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram alta de maio para junho. Uma delas, móveis e eletrodomésticos, com 0,8, quase uma estabilidade, mas é aí um crescimento. E para a indústria, como é que está? Coincidência ou não, e o faturamento do grupo em quilos de julho, aí o dado já é bem mais atualizado, está 3% acima do que foi julho do ano passado, e exatamente o que foi julho de 2019, antes da pandemia. Mas se você for comparar os primeiros meses, olha bem no gráfico, isso é bem visual. Nós percebemos que os primeiros meses desse ano estão melhores do que foram do ano passado e melhores do que foi antes da pandemia. O acumulado, a média esse ano, vem com 3% a mais em quantidade, sim, ao menos do grupo. Tem renda para o consumo? Está consumindo desse jeito, mas tem renda? Tem. Esse daqui é a massa de rendimento trimestral, avaliada pelo IBGE, levantamento Sidra, até junho. É a multiplicação da quantidade de brasileiros, a renda dos brasileiros, pela quantidade de brasileiros que têm renda. Ou seja, temos 284 bilhões de reais entrando na economia todo mês. Sabe quando nós tivemos esse volume todo? Nada. Nos últimos 12, 13 anos nunca teve um volume tão alto. Ou seja, há dinheiro circulando, sim. Há muita oferta de imóveis, há muita oferta de tudo, na verdade, fazendo com que a concorrência fique complicada e as margens horríveis. Mas volume, o mercado girando, ele está assim. Do começo do ano, nós tivemos um pico aqui no finalzinho do ano passado, veio caindo e voltou a subir, o que dá bons sinais daqui para frente. E a tendência é de melhora dessa renda? Ela é sim. O IPCA de julho foi de 0,12%, acumulando 3,99%. 4% de inflação. O que isso importa? Quanto menor a inflação, e nesse patamar aí entre 2% e 4%, nós já conseguimos voltar a ter ganho real do salário. Como ganho real? É de pouquinho, mas vai tendo. A economia está aquecida, temos dificuldades, mas a economia está aquecida, o comércio está vendendo, os números estão provando isso. E as contratações também. O brasileiro, a quantidade de brasileiro trabalhando está altíssima. Se você tem muita gente trabalhando, estamos com o topo, o recorde de pessoas trabalhando. Qualquer empresa que precise de alguém acaba pagando um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. É de pouquinho em pouquinho, mas melhora a renda. Isso faz com que o consumidor possa também gastar mais. E tem à vista aí mudança no cartão de crédito. O presidente do Banco Central está estudando o fim do crédito rotativo do cartão de crédito. Ele tem o problema dos juros. Então, nós estávamos com a taxa básica de juro alta, 13,75, caiu para 13,25 ao ano. Então, só que o cartão de crédito cobra 437% se for por rotativo. Isso é uma matéria muito importante, porque se você for levantar, houve uma matéria que eu divulguei aqui no vídeo há um tempo atrás, que o número de cartões de crédito no Brasil dobrou de 2018 até 2022. Em 4 anos dobrou. Nós já temos praticamente um cartão por habitante, 200 milhões de cartões circulando. São 100 milhões de brasileiros economicamente ativos e 200 milhões de cartão de crédito. Nesse caso, para quem tem renda, 2 cartões por pessoa. Em alguns lugares, quando se fala do nível de endividamento, voltando, uma dívida, uma conta para pagar, não é nada em atraso, nível de endividamento, se fala muito do recorde, está subindo, está subindo. As grandes capitais, os grandes centros, trabalham com 97, 98% de nível de endividamento. Ah, por que isso? Porque todo mundo tem um cartão de crédito, passa o cartão de crédito, pega o salário, paga o cartão. Até aí normal, é algo sadio, não tem problema nenhum. A quantidade de gente que recebe dinheiro, deixa em dinheiro e paga em dinheiro, está cada vez menor. O problema é quando a pessoa
acaba se confundindo, acaba tendo algum tipo de problema, algum imprevisto e não consegue pagar o cartão e vai para o rotativo. Aí entra em 400%. Esse juro de 400% vai para o sistema financeiro e não para o consumo. E, gente, é dinheiro pra caramba. Se você for avaliar que a grande maioria do brasileiro usa cartão de crédito, qualquer apertadinha que dá, ele vai para lá. Será que vai acabar com o rotativo? Vai conseguir educar a população para isso? Se educar, se acabar com o 10 vezes sem juros, como foi ameaçado também, isso pode reduzir consumo, isso pode atrapalhar. No meu ponto de vista, minha opinião, Laércio, duvido que eles conseguem tirar esse baita renda de juro do sistema financeiro. Eu acho que o lobby político disso vai fazer com que não dê nada. Então deve ser apenas uma nuvem, uma fumaça, como se fala, para tampar alguma outra coisa ou tirar a atenção. Por que se fala tanto dos US$ 50? Lembra? Vai taxar, não vai taxar, vai taxar, não vai taxar. Não vou nem falar no vídeo agora como é que tá isso, porque tá trocando demais. Se fala por conta disso aqui, ó. Foi feita uma pesquisa pela Confederação Nacional do Comércio, e o resultado mostra que 52,4% do faturamento do varejo no país é de itens com preços finais de até R$ 250. É isso mesmo. Mais da metade dos itens comercializados no Brasil são até os US$ 50. Então, se você isenta os US$ 50 das empresas de fora e faz com que o Brasil pague uma carga tributária, que nos últimos cálculos agora está batendo aquele imposto de valor agregado, já está se falando em 27%. Então, qual a lógica? Você tem mais da metade dos produtos brasileiros nos R$ 250, pagando só de IVA ou distribuído entre os outros impostos todos, o equivalente, a 27, 28%. Mas se você comprar do site internacional, ele é isento. Não tem lógica nisso. Sabemos também que a força política é a que está mandando nessa questão de isentar ou não. É aquele acordo que tem com aquela empresa do ex-vice. Pois mas isso afeta bastante lá na ponta. Mas R$ 250 para móveis, móveis muito pouco conseguem entrar nisso. E por que comprar tão pouco? Por que é tão baixo o 250? O motivo é muito claro. Lembra? Já falamos disso também. 36% dos brasileiros, pouco mais de um terço, recebe até 1.320, é o salário mínimo. Então, quando você fala em 250, estamos falando aqui de quase 20% do salário do cara. É alto pra caramba. Outros 32%, um terço da população, recebe até dois salários mínimos, 2.640, ou seja, quase 10% do salário dele. Para dois terços da população, os 250 gira de 20 a 10% do salário. Ou seja, é um valor alto. Mas e onde estão os gastos maiores com móveis, para a gente poder ter uma certa esperança? É um outro local. Matéria aqui do setor moveleiro fala sobre móveis e imóveis. A gente trata muito do setor de construção, isso, tá? É uma âncora para a retomada? É sim, concordo plenamente com a matéria. A previsão do crescimento para o setor imobiliário em 2023 varia de 1 a 3%. Se o imobiliário vai vender mais, móveis também vai. Mas será? Eles falam aqui de uma matéria, de um levantamento que a Eucatex encomendou para a Fundação de Dados desde 2005, onde fala sobre 58% dos consumidores aproveitam as reformas e construções para trocar os móveis. Para pensar, 58% de quem está fazendo reforma ou construção troca o móvel. E nesse caso, o gasto está alto. Ele está preparado para gastar mais móveis. Está muito vinculado uma coisa com a outra. Talvez até justifique por que tanto material de construção está mordendo um pouquinho dos móveis. E tem loja de móveis montando um materialzinho de construção do lado. Os dois mercados estão muito próximos e nada mais do que alguns itens, igual balcão de pia, em vários lugares até já é comum. Ou seja, cada dia mais esses mercados vão se misturar mesmo. Trocando de assunto, se nós somos um país agrícola, se o Brasil é um país agrícola, como é que anda a agricultura, Laércio? Segundo o IBGE, a estimativa de julho para a produção de cereais, leguminosas, papapá, safra, 17% maior. Gente, é uma produção muito mais alta. Quando você fala em 17% de produção a mais alimentar, isso traz muito boas notícias. O faturamento do ramo agrícola ajuda. Ah, Lércio, mas daí o preço cai e com isso não resolve tanto para ele. Cai, mas não cai tanto assim. No mínimo, ao invés de você ter uma produção baixa com preço baixo,
de repente cai ou não, você tem uma renda. Então a renda agrícola fica boa. Se você tem uma oferta maior e o preço final cair, aumenta o poder de consumo do consumidor. O alimento vai caindo. Nós temos um recorde também, em outra matéria que eu não trouxe para cá, de bois abatidos, ou seja, o ramo frigorífico também. Prova de que o consumidor consegue ir melhorando. Então, nós temos uma inflação em queda, melhorando a renda dele e as despesas, de certa forma, recuando. Isso promete para nós um segundo semestre bom, ao menos uma expectativa muito boa. E como tá lá fora? Faz tempo que a gente não fala de lá fora, né? Vamos ver como é que tá, depois dessa pandemia toda. A economia do Reino Unido registra crescimento surpreendente, pode não durar. Aqui é uma tradução livre do Google, da CNN Business. Interessante como sempre tem que colocar um ponto e pode não durar, né? Tem que ter uma coisa negativa junto. Mas ela está, no Reino Unido, no caso, está registrando esse crescimento, ou seja, a pandemia também vem se acalmando por lá, e uma das coisas que colaborou com isso foi a queda nos preços das matérias-primas, contribuindo para o crescimento. Ou seja, não é tão diferente daqui do Brasil também. Vai se estabilizando o consumo, consumindo, vendendo um pouquinho mais do que se esperava, a gente é admirado com isso, e custos baixando, fazendo com que o consumidor possa comprar mais. Em todos os lugares está bom? Tá nada. Outra matéria aqui, a China entra em deflação. Oh, então tá bom, isso afetará a economia indiana. Caiu 0,3% índice de deflação deles, mas não é por um bom motivo, não. O mercado vem diminuindo. As exportações da China, exportações, lembra? Falou exportação, lembrou de China, mundo inteiro. Segunda maior economia pelos próximos anos, mas vai ser a primeira. As exportações da China caíram 14,5% em julho, comparado com o ano passado, e importações caíram 12,4%. O que nós estamos falando aqui é de um decréscimo geral. Gente, se inscreve lá no canal, tá? Aperta lá no sininho também para dar uma força. O que nós estamos falando da China, a segunda maior economia do mundo, 17% a mais de exportação, 14% a menos de importação, a coisa lá tá meio calma, tá meio parada demais. E é muito chinês para comer, é muito chinês para ter renda. Todos os países estão bem? Não. A inflação do Reino Unido está maior do que a do Brasil, aliás, muitos países estão maior. O Brasil até está numa fase boa. Eu vi um comentário essa semana, um comentário muito feliz de uma pessoa dizendo que talvez o Brasil esteja entrando na nossa costumeira voo de galinha. Dura alguns anos, alguns meses, esse consumo maior, e daqui a pouco está endividado e está com dificuldade. Concordo, pode ser, mas vamos aproveitar? Vamos tentar tirar o melhor resultado disso? O que eu puder ajudar, a Demonitor está aí para te ajudar nisso também. Muito obrigado, meus amigos, e até semana que vem, se Deus quiser.